Falou. Bem-vindos ao Tech Podcast, um projeto do Sindinfo, representante da indústria de tecnologia do estado de Minas Gerais, para o qual convidamos os C-Levels das maiores empresas de tecnologia do estado para compartilhar sua trajetória, experiências de mercado, processos de gestão e visão do futuro. Eu sou Inácia Soares, jornalista, e atuo na cobertura do setor de negócios e empreendedorismo há mais de 23 anos. Já entrevistei milhares de empresários, executivos e especialistas e eu curto muito cada um desses momentos porque é um privilégio enorme conhecer mais sobre a trajetória dos profissionais que movimentam o nosso mercado, além de ser um grande aprendizado, você sabe, né? No episódio de hoje, pessoal, eu vou conversar com a Sofia Fada, CEO e fundadora da Criativar, que é uma startup de tecnologia de educação e vencedora de alguns dos principais editais de inovação do Brasil. Sofia é formada em jornalismo pela UFMG e atuou na área por mais de 20 anos, especialmente como roteirista e redatora. E Sofia, pessoal, teve a oportunidade de trabalhar em projetos para clientes importantes. Sofia também é autora de peça e de livro e foi diretora de documentário. Uma trajetória profissional rica, que com certeza também a desafiou como ser humano. Não é isso, Sofia? Seja bem-vindo ao Tech Podcast. Bom demais ter você aqui conosco. Isso mesmo, Inácia. Eu que agradeço muitíssimo o convite e estou muito feliz de estar aqui compartilhando a minha trajetória. Como você disse, vim aí de uma área de comunicação e criação, né? E acabei migrando totalmente, vindo para essa área de tecnologia, que também é muito desafiadora. Com certeza. Ô, Sofia, eu tô aqui, quando eu falei seu sobrenome, eu fiquei pensando, né? Isso deve ter gerado brincadeiras ótimas na escola. Eu aposto que todo mundo queria ter uma fada no grupo para se proteger de notas ruins. Eu ia querer, com certeza. Conta pra gente, como é que era a sua relação com os colegas em função do seu sobrenome? Gerava muita brincadeira? Sempre gerou, assim, ele não está na minha certidão, esse sobrenome, mas ele é de família. A minha bisavó era italiana e ela chamava Bonacata Fada. Então, assim, a minha família várias pessoas usam esse sobrenome. Muita gente acha que é nome artístico, né? Que é uma criação que eu trouxe do nada. E tem muita gente que fala também, combina demais, porque como eu também sou escritora, né? Trabalho muito nesse mundo da imaginação. É uma coisa que eu trouxe também para a tecnologia, porque a gente entrega uma tecnologia com algo a mais. Então, as pessoas geralmente falam, nossa, não podia ter um nome diferente, tem tudo a ver com o que você faz. Tinha que ser caprichado aí também, né? Sofia, mas tem um jeito de mudar isso, hein? De você incorporar o sobrenome Fada, de fato, na sua identidade. Eu digo pela experiência da minha família, que tem 2 sobrenomes que foram se perdendo aí ao longo do caminho, que são Boroni e Marra. E alguns parentes entraram com pedido judicial para fazer a incorporação do sobrenome e conseguiram, e foi fácil. Quem sabe você não consegue formalizar aí a sua vivência fada no seu sobrenome mesmo. Nossa, ótima dica, tem tudo a ver. Vou procurar mesmo e acho que seria ótimo ter o sobrenome na certidão e na minha carteira de identidade, né? É uma fada autenticada, olha que maravilhoso isso na vida dos seus clientes. Uma fada real, né? Olha só, você decidiu mudar de área e aí eu quero entender particularmente essa história depois de você ter vivido uma experiência aí que foi compartilhada com um dos seus filhos. E eu quero começar a nossa conversa por esse momento da sua vida, por esse episódio. Sabe por quê? Porque eu já entrevistei inúmeros empreendedores que começaram lidando com uma situação atípica na vida pessoal e aquilo acabou virando um negócio. E eu tenho certeza que a sua história pode inspirar outras pessoas. Então, nos conte o que foi que te motivou a empreender. Claro, então, essa história muita gente já conhece, porque foi a inspiração para criar a Criativar, né? E o João, meu filho, quando ele tinha 12 anos, a gente criou um blog para ele que chama Um Dragão por Dia, onde ele criava e compartilhava todo dia um desenho de dragão diferente. E fez maior sucesso. Saiu na Veja, no estado de Minas. Ele foi convidado para fazer uma exposição no Palladium, que é um centro importante aqui de Minas, né, de BH.
fez collab do Pokémon internacional, aquele menino de 12 anos no meio de um monte de ilustrador famoso. E assim, com 4 dias tinha 5 mil seguidores na página dele. Olha Na só. época, ele foi convidado para lançar uma coleção de dragões de pelúcia pela Rabisquedo, que era uma startup na época. Pouco se falava de startup, era 2013, 2014, e eu também pouco sabia dessa área, mas desde então eu comecei a conversar com o Bruno, que foi o fundador da Rabisquedo, e aí um certo momento ele viu que o edital do CID, do governo de Minas, estava aberto, né, que é uma aceleração para startups. Na época era um dos poucos programas de incentivo que tinha, e é um dos melhores do mundo, né? Aí o Bruno falou: Sofia, vamos escrever? E aí, assim, o mais interessante é que nessa trajetória do João, não foi só reconhecimento que ele teve pelo desenho, que é óbvio que o desenho dele era um desenho diferente para a idade, né? Ele tinha um talento oculto ali. Mas ele foi uma criança com dificuldade de alfabetização. Alguns professores chegaram a falar que ele tinha dislexia, ele tinha muita dificuldade no ensino fundamental 1, e eu tinha dificuldade de lidar com essa dificuldade dele, porque, pelo contrário, eu sempre fui ótima aluna, principalmente nessa área de letras, né, que foi onde eu cresci, é o meu maior talento. Mas depois que a gente desenvolveu esse projeto com ele se transformou na escola. E a dificuldade, de repente, sumiu, porque um talento, um potencial. Ao desenvolver o potencial do desenho, ele se desenvolveu integralmente. Não só o desenho dele melhorou, mas ele desenvolveu autoestima, comprometimento, disciplina e, inclusive, o gosto pela leitura escrita. Então, depois disso, ele virou um ótimo aluno. Vou te interromper até porque eu acho que você está dando aqui uma sugestão para os pais que é maravilhosa. Não é o nosso foco aqui, não, né? Falar de educação e família, mas você está dando uma sugestão de olhar, às vezes, uma dificuldade que o filho tenha, estimulando não a correção daquela dificuldade, a superação exata daquela dificuldade, mas alguma coisa que esteja tangencial, nas beiradas, que possa levar essa criança a ter um novo desempenho dela com a vida e com ela mesma, né? Exatamente, porque quando você, por exemplo, ele tinha dificuldade em português, eu não contratei uma professora particular de português, eu fiz o contrário, eu estimulei o talento que ele tinha para desenho e, por consequência, ele desenvolveu as outras habilidades também. E isso é até interessante, você falando essa coisa dos pais, com essa pandemia, né? Eu vi muitos pais preocupados, vai perder um ano, como que vai fazer? E assim, eu relembrei muito dessa minha experiência com ele, porque aquele momento foi uma experiência isolada, né? Deu pensar como que ele iria ter um aproveitamento na escola, dessa dificuldade, etc. Mas eu percebi ali que mais importante do que o conteúdo e do que as notas que ele tinha era o desenvolvimento integral dele mesmo. E eu trouxe isso agora para esse momento da pandemia, porque hoje o João já tem 20 anos, né? Ele, inclusive, passou de primeira no curso de cinema e animação na UFMG, que isso só corrobora para mostrar que a minha tese estava certa, né? Quando que eu ia imaginar que meu filho, com toda a dificuldade que ele teve, ele ia ter um desempenho tão grande no Enem, assim, tão bom. Ele passou em 7º lugar. Além dele, eu tenho uma filha mais nova, de 6 anos. Então, estou vivendo esse desafio da pandemia, né? Mas aí, eu sempre que eu tenho oportunidade, eu falo para os pais de colegas dela, conto a experiência com o João, porque ela está na fase de alfabetização, mas hoje eu já sei que 1 ano, 2 anos, não vai fazer tanta diferença se você se apegar a alguns problemas, algumas coisas que têm a ver mais com o conteúdo, com uma certa atividade. O mais importante é o desenvolvimento integral, e a criança está ali plena para ela se desenvolver potencialmente, todas as suas potencialidades. Abrir o leque, né? Exatamente. E aí, voltando para Criativar, a gente inscreveu o projeto no CID com o mesmo objetivo do que aconteceu com o João, que virou a missão da Criativar, usar a tecnologia para estimular o potencial
de todas as crianças e jovens, assim como eu fiz com o João Gabriel. Sofia, mas espera aí, antes da Criativar virar assim o negócio e você focar sua energia e seu talento lá, enquanto você estava lidando com esse potencial aí que estava nascendo, né, do João Gabriel e mais seguidores a cada dia e empresas repercutindo isso, chamando vocês para parcerias, quando foi que você falou, olha, temos um negócio aqui em família que dá para a gente mudar o rumo das coisas? E aí você despertou a Criativar aí. Quanto tempo disso acontecendo que te gerou a possibilidade de ter o seu próprio negócio? Foi tudo muito rápido, sabe? Assim, foi com, 2 meses do Dragão por Dia que ele recebeu esse convite para lançar a coleção de dragões de pelúcia. E, assim, a Criativar nasceu porque o Bruno falou do edital do CID e eu sou especialista em desenvolvimento de projetos. Eu tenho uma pós-graduação na área, por isso que eu passava em vários editais de cultura, né? Dirigi meus documentários, etc. Aí o edital do CID estando aberto, eu sem conhecer o Bruno pessoalmente, fiz o roteiro, fiz o projeto, ele gravou os vídeos de lá, ele é de São Paulo, eu de cá, eu editei, montei, mandamos, né? Eu acho que foi essencial essa parceria com o Bruno, porque ele já tinha experiência nessa área de startup, né? Então isso contou para nossa habilitação, não só isso, mas também a minha especialidade nessa área de fazer editais. Então, a gente mandou, era 2014, estava em plena época de carnaval, fomos para uma praia que não tinha internet nem nada. Nessa época, eu era sócia de uma produtora de vídeos e a gente estava com alguns projetos de série para canais de TV. Então, eu já empreendia nessa área, eu já fazia 2 anos que eu estava empreendendo. Aí, quando eu voltei da praia, o Bruno falou, Sofia, nós passamos. Aí eu caí, assim, de cabeça nessa área de tecnologia, etc. Assim. Mas eu empreendi, mas muito de feeling, de intuição. Eu nunca tive acesso a informações sobre planejamento, pesquisa de mercado, desenvolvimento e etc. No CID é como se fosse uma pós-graduação, né? Um MBA, porque eu tive acesso Intenso, a né? tudo, exatamente, tanto com relação a esse mundo de startup, de você testar primeiro, de você ter o protótipo, quanto com relação à própria tecnologia, inclusive também o apoio financeiro, né? Porque em todos esses primeiros editais que eu passei, eu tive o apoio financeiro. E assim, no CID, que eu tive outras experiências na área como empreendedora, mas nenhuma teve tanto sucesso. E eu percebi no CID por que eu não estava conseguindo sucesso. Sempre faltava uma coisa, ou eu não percebia que a demanda estava boa, ou eu estava investindo numa área que estava acabando. Por exemplo, quando eu saí da faculdade, eu montei junto com um amigo meu, uma produtora, para fazer vídeos de treinamento. Só que a gente fez 500 VHS e logo depois o VHS caiu no ostracismo, né? Então, por exemplo, eu não estava atenta às tendências nessa época, né? Sofia, deixa eu explicar aqui para algumas pessoas o que é o CID, porque tem gente que vai consumir esse podcast, não é aqui de Belo Horizonte, não é de Minas Gerais, né? Só para as pessoas entenderem, a gente pode chamar de uma plataforma, né, que produziu, que gerou as condições adequadas para o ecossistema mineiro de inovação, né? Uma iniciativa do governo do estado e que fomentou tantos negócios como o seu e outras centenas de negócios a começarem, a vencerem essa fase inicial. Mas, Sofia, antes da gente falar mais da Criativar, eu estou sentindo necessidade da gente explicar um pouco melhor o Bruno, que surgiu na conversa, assim. Tá. E, assim, como é que o Bruno entrou nessa história toda? Fala pra gente o papel dele. Então, o Bruno, ele entrou convidando o João, né, para lançar a coleção de dragões de pelúcia. Ele era fundador da Rabisquedo. Ele que é da Rabisquedo. Que transforma brinquedos, desenhos de criança em brinquedos de pelúcia. E ele entrou nessa parceria, a gente pensou junto na Criativar e inscrevemos no CID. Mas depois do CID, ele acabou saindo da Criativar.
um ano Uhum. depois, porque ele estava com outros desafios na própria Rabisqueda. Ele abriu franquias em shopping, etc. Depois ele acabou afastando da Rabisqueda também. Mas ele foi essencial nessa entrada, porque como ele já tinha experiência nesse ramo de startup, isso contou para a nossa habilitação, né? E Hoje não ele é só um isso, ele amigo. foi o amigo que enxergou uma oportunidade, Exatamente. né? Aquele que cutucou e falou: Poxa, você está Isso. deixando escapar ali uma coisa, Sofia. E ele, inclusive, que eu não sabia o que era MVP, que é produto Aham, mínimo viável, né? Não sabia o que era pivotar, várias aham. coisas que o CID exigia, eu não sabia, mas ele sabia, porque ele já era da área, né? Entendi. Ele foi te catequizando, né? Isso. E ele também, ele é formado em análise de sistemas, então ele tinha um entendimento muito maior que o meu, óbvio, nessa área de tecnologia. Então, na contratação do programador, que a gente contratou inicialmente, na definição do escopo do projeto, que é quais são as funcionalidades. Primeiro a gente lançou foi um aplicativo, né? Então, nessa Uhum. definição do escopo, ele teve uma atuação aí muito importante. E aí ele deixou a sociedade, saiu da Criativar, foi seguir o caminho dele. Você chamou outra pessoa para entrar na sociedade com você ou foi levando sozinha? Inicialmente eu fui levando sozinha. Em 2015, a gente, na verdade, no final de 2014, a gente ganhou também Inova PES, que é um concurso do Ministério das Comunicações. Então, ganhamos mais um subsídio para desenvolvimento. Logo depois, foi em 2015 que o Bruno saiu. Aí eu fiquei aconteceu uma coisa também no meio dessa história, assim, que é Ah, importante, porque o CID acabou dia 13 de novembro, e a minha filha, a segunda filha, ela nasceu dia 27 de novembro. Então, uau! assim, toda essa fundação da Criativar foi ao mesmo tempo que eu estava gestando ela, né? Então, quando ela nasceu, eu ainda não tinha. E quando a Criativar nasceu também, eu ainda atuava como roteirista. Então, na época, eu estava escrevendo um documentário, um longa de documentário, e eu atuava nessas duas frentes. E quando o Bruno saiu da Criativar, eu fiquei muito com aquela coisa. E agora? Eu tenho um aplicativo, mas o que eu vou fazer com ele? Como que eu vou levar Uhum, adiante? Como que eu vou chegar uhum, no mercado? 2015 e 2016, eu ainda fiquei meio que tateando o mercado. uhum, Aí, 2016, eu chamei dois amigos meus para entrarem comigo num outro edital que a gente passou, que é do Banco Challenge, que são negócios de impacto social, porque a gente ainda estava focado mais na educação básica, né? Mas no final de uhum, 2016 eu estava assim, praticamente desistindo, para te falar a verdade. Aí a uhum, gente uhum, escreveu, eu falo eu, né? Porque eu estava empreendedora nessa época. Eu uhum. inscrevi no edital do 100 Open 100 Startups e também no FIENG Lab. E aí a gente passou nos dois. No 100 Startups, a gente teve contato com a CEMIG ficou interessadíssima com a nossa plataforma de criação de livros. E logo depois a gente passou no FIENG Lab também. E aí foi quando eu realmente peguei o boi no chifre, sabe? Hum. Eu larguei todas as minhas outras atuações, que até então eu ainda atuava como redatora freelancer, né? Mas E então fui foram o quê? dedicar 2, 3 integralmente. anos conciliando Isso, tudo? foi. Até 2000, foi em 2000, nasceu em 2014, mas 2014 ainda era MVP, né? Ideia na cabeça. Final de Uhum. 2014 acabou o CID, e aí a gente fez o aplicativo em 2015. E aí, 2016, eu estava tateando assim, se eu ia continuar ou não. E 2017 foi quando eu peguei o boi no chifre e tudo começou a Uhum. girar. E aí, em Ah. 2017, eu já tive possibilidade de trazer mais pessoas para o time, de pensar melhor o negócio. Eu já tinha um aplicativo, então o aplicativo se transformou numa plataforma muito mais robusta de cocriação. E aí, a partir do FIENG Lab, eu consegui amadurecer mais o negócio, ter contato com outros clientes e começar a crescer realmente.
Logo depois a gente passou também no Startup Brasil, e aí chegou o Gazel, Ronaldo Gazel, que é um dos maiores especialistas em gamificação e realidade aumentada e virtual do Brasil e de Minas aqui, né? E aí eu já tinha trabalhado com ele no meu primeiro emprego, a gente já era amigo, assim, há mais tempo. Quando ele veio para Criativar, ele veio como colaborador e logo depois ele virou meu sócio. Então hoje ele é meu sócio e trouxe toda essa expertise de novas tecnologias emergentes, que hoje a gente, uma das mais inovadoras nessa área, não só no Brasil, mas também no mundo, né? Sofia, agora pausa. Tá, Pausa muita nessa coisa, história né? da realidade virtual, né? Porque a gente vai ter um espaço para a gente falar disso. Eu quero voltar um pouquinho no seguinte. Tá. Enquanto você estava aí olhando para cá, olhando para lá, tentava uma coisa, tentava outra, mas ainda não tinha assim, aquela visão robusta de que o negócio vai existir, vai gerar resultado, vai empregar pessoas, vai ter lucro. Você deve ter recebido aí um convitinho aqui, alguém falando uma coisinha ali, e eu imagino que na hora que as coisas não estão claras, convites que pareçam legais podem te seduzir o empreendedor, mas também desviá-lo de um caminho mais robusto, né? Isso te aconteceu, eu imagino, pelo que você está falando. Com certeza. Eu tive muitos convites, né, e ainda tem, até hoje eu tenho que falar não vem fazer roteiro aqui para mim, eu tenho um projeto aqui precisando de roteiro, e assim, coisas que pagam bem, que são legais, sabe? Mas se não tivesse o propósito muito claro, eu teria fechado a Criativar, sabe? Assim, facilmente. Conheço vários empreendedores que tiveram esse problema não um problema, eu acho que é uma coisa que acontece, né? Você tá com um negócio, mas aí não tá rodando legal, e aí você recebe uma outra proposta, acaba indo para o emprego, para receber bem, para ter estabilidade, de certa forma, né? Empreender é uma jornada. É um risco, assim, e é um risco, antes de mais nada, né? E você gasta mais do que ganha no começo, e muitas vezes demora para ganhar mesmo. Com certeza, eu passei assim momentos de contar moedinha, sabe? De tirar leite de pedra, de pagar colaborador e não ter meu próprio salário às vezes. De não ficar sem viajar, sem fazer várias coisas. Mas assim, o que me segurou é porque eu sempre acreditei e tive aquele propósito, não, eu tenho certeza que essa minha visão de negócio vai dar certo. Uma coisa muito importante falar na minha trajetória é que eu só consegui também sobreviver tanto tempo sem ter cliente porque eu tive muito apoio de programas. Não só o CID, mas o Inova Apps do Ministério das Comunicações, o próprio FIENG Lab, o Startup Brasil. E aí depois, desses 3 anos que eu não tive clientes, mas eu tinha tecnologia porque eu pude empregar programadores, desenvolvedores, designers, porque eu tive esse subsídio do governo, assim. Eu só consegui chegar porque teve esses programas de desenvolvimento fomento, mesmo, né? De fomento. Exatamente, de fomento. Agora, e é tão Sofia, importante... pode continuar, depois eu te pergunto. É tão importante porque, assim, hoje a Criativar muda a vida de outras pessoas. E se não fosse esses programas de fomento, eu não teria chegado aonde eu cheguei, assim. Isso mostra como que é importante o governo, né? As empresas investirem nesse tipo de projeto e também porque investir na inovação, você está transformando o futuro também, né? Pois é, agora eu quero de novo usar a sua experiência para, vamos dizer ousadamente, até educar quem está nos ouvindo nesse podcast, mas de alguma forma até cutucar aquela pessoa que ainda não empreende, mas já está namorando essa ideia, porque é claro que esses editais dos quais você participou foram fundamentais para te ajudar, principalmente na questão financeira, mas eles não dão a você a persistência. Então, a persistência, a capacidade de aprender, aprendeu, deixa eu fazer melhor, deixa eu desenvolver, isso é seu. E isso é o que o empreendedor leva para onde ele está. Então, assim, eu fico imaginando aqui, tenta lembrar isso, Sofia, quando você entrou no primeiro lab da vida aí que te apoiou.
Você chegou lá, já devia ter gente descolada nesse assunto de startup, que sabia de vários. tudo. Aí chega a Sofia Fada lá inocente, sem entender nada, mas você resistiu ali e Sim. continuou, não foi? Tem dúvida, tem erro abundante no começo, não é Com isso? certeza. Tem uma palavra que a gente fala que é pivotar, que é basicamente você mudar a trajetória, assim, ou a gente pivotou várias vezes no nosso caminho, porque nós nascemos focado em escolas, né? Escolas, ensino infantil. E é um mercado muito difícil de você realizar vendas, porque tem um time específico, é de setembro a outubro que abre o tempo de vendas, tem muitos decisores, etc. E eu já tinha todas as plataformas do meu sonho que eu desenvolvidas quando as empresas começaram a nos procurar. E aí eu pensei, não, tá dando muito mais lucro trabalhar com empresa do que com escola. Mas eu ainda fiquei apegada àquela criação do negócio, do jeito que eu tinha imaginado. Poxa, agora que minhas plataformas estão perfeitas, eu vou migrar. Acabou assim, a gente entra em escola hoje, mas através das empresas que a gente trabalha, né? Não é mais o nosso público pagante, assim, eles consomem alguns dos produtos. Mas esse foi uma das pivotagens da Criativar, assim, você não pode apegar muito a sua ideia de negócio, nem mesmo ao seu produto, assim, você tem que estar aberta ao novo, e eu acho que é uma coisa, duas palavras, é resiliência, que é o que você falou, de você ter força de vontade, não desistir, e adaptabilidade, você adaptar ao que o cliente e mercado está pedindo, assim, mas sem perder o propósito e o seu core, assim, né, o coração do seu negócio, assim. Acho que essas duas características eu posso reforçar, assim, são importantes para esse. E também outra coisa que é a autenticidade. Porque sempre vai existir um concorrente, uma empresa que faz algo parecido, mas você tem que ter o seu diferencial aí, e isso você tem que buscar na sua autenticidade e também no que você sabe fazer de melhor. Porque na hora da dificuldade, o que te mantém é porque você gosta de fazer aquilo. Você ama o seu trabalho. É isso que te mantém, principalmente na hora da dificuldade. Então, é essencial empreender numa coisa que você gosta de fazer, que você tem paixão, que você faz diferente. Então, feita essa cama aí de trajetória da Sofia Fada com a Criativar, vamos então entrar agora nos produtos, né? Vocês têm vários produtos escaláveis, Sim. E aí eu quero falar de alguns, e aí você vai explicando. Por exemplo, o aplicativo de geolocalização, territórios compartilhados, tem também assistentes virtuais inteligentes, o treinamento holográfico, que era uma coisa caríssima uns anos atrás. Eu me lembro que 10 anos atrás, 10 anos atrás a gente tentou colocar em Belo Horizonte, num evento super legal, a entrada de uma pessoa por holografia. Ela estava em outro país e seria muito legal que ela tivesse. O preço era tão absurdo, era como comprar uma empresa já bem formatada. Era um investimento, assim, de milhares e milhares de reais. Eu falei, poxa, desisto. E a empresa era lá de São Paulo, Minas Gerais não tinha. Então, olha que avanço. Vamos falar, então, desses principais serviços que você oferece hoje. Então, o Territórios Compartilhados a gente desenvolveu para Samarco inicialmente, né? É um aplicativo de geolocalização estilo Pokémon GO, gamificado. Hoje em dia, depois daqueles acidentes, toda mineradora, não só mineradora, mas empresas de energia, porque tem hidrelétrica, elas precisam ter o PAI-BM, é o Plano de Ação de Emergências de Barragens. E o que implica esse PAI-BM? Você, na cidade onde você atua, você tem que ter um plano de rota de fuga, você tem que fazer simulados para ensinar para a população como atuar se tiver algum imprevisto, né? E você tem que colocar as placas da rota de fuga, do ponto de encontro, etc. Mas o problema é que o desafio que a Samarco lançou, que a gente passou nesse desafio de Open Innovation, como você dialogar com a comunidade numa coisa tão delicada, né? Como que você chega numa comunidade e fala, olha, nós vamos tocar a sirene às 7 horas da manhã,
vocês têm que sair de casa uma vez por ano para treinar o caminho da segurança aqui. Então, você também é responsável pelo seu autossalvamento. Aí, depois de várias conversas, a gente chegou a esse modelo do Pokémon Go, que é um aplicativo onde a população abre e ela se vê ali no local, em geolocalização, ela vê onde está a placa da rota de fuga mais próximo dela, até ir ao ponto de encontro. E ao invés de capturar os monstrinhos do Pokémon, ela vai capturando em realidade aumentada essas placas e ganhando pontos que depois ela pode trocar por prêmios que fazem parte da rotina, né? Curso Ele tem de uma compensação pelo empreendedorismo. esforço, né, do Exatamente. autossalvamento aí. E além disso, também tem elementos da cultura local que ele vai conhecendo também em realidade aumentada, tipo uma praça, onde como que ela foi fundada, ou a história de uma rua. A gente foi inserindo coisas que têm a ver com o cotidiano. O uso do aplicativo assim, superou as expectativas. O diálogo com a comunidade, assim, a gente tinha um certo receio de não ser bem recebido, e assim, o engajamento foi incrível, tanto que outras mineradoras também quiseram usar o mesmo aplicativo, e hoje a gente está reestruturando esses territórios compartilhados, ele vai chamar só território, e é assim, a gente está inserindo outras coisas, as empresas vão patrocinar o território, para além dessa questão do PAI-BM, mas também com relação a patrocinar desafios para o público, né? De coleta seletiva, de trânsito seguro, de cidadania, com o intuito de todo mundo se juntar para cuidar ali do seu território, pensando não só no desenvolvimento local, mas no global, porque inserindo coisas de preservação do meio ambiente mesmo, de cuidado com o território, de você implementar uma cultura de segurança e de prevenção, que é uma coisa que está muito nos outros países, Japão, Estados Unidos, né, como eles têm os terremotos, as crianças já nascem sabendo, mas agora com essas mudanças climáticas, tem muita tempestade, às vezes alagamento, você não sabe qual caminho seguir, você não sabe o que fazer. Então, a gente está juntando todas essas coisas para transformar esse aplicativo num produto mais robusto, assim. Ele vai se transformar, inclusive, numa spin-off da Criativar, porque juntando essa coisa do ESG, né, que as empresas estão investindo muito, não poderia deixar de ser, né, nessa questão da responsabilidade social, no cuidado do planeta, a questão do metaverso, né, que a gente acaba Calma aí, sendo... metaverso daqui a pouco. Tá bom. Tô segurando o metaverso um pouquinho. Juntando tudo, tá bom, tá bom. Tá, Então olha é só. isso, Agora, aí o não, território peraí, eu está quero... crescendo e vai virar uma spin-off da Criativar. Legal. Mas eu quero entender um detalhe. Você falou que a Samarco fez um processo de Open Innovation. Então, você respondeu a uma demanda da Samarco e criou um produto para a Samarco, ou ele já chegou como um produto liberado de mercado e a Samarco era só uma cliente? Não, a gente criou um produto com a Samarco, mas um produto da Criativar. Porque esse Tá. E você não ficou presa em contrato com a Samarco, sendo exclusivo dela, não? Não, esse projeto de Open Innovation do MineHub, o MineHub é um hub de mineradoras. Então, de 6 em 6 meses, eles lançam desafios de uma mineradora, mas esse desafio ele só é aceito se ele puder ser usado de forma semelhante em pelo menos 10 mineradoras. E a ideia é desenvolver um produto para esse desafio, mas que vai ser da startup, e que a startup possa vender para todas as outras mineradoras e outras empresas. E, na verdade, essa pivotagem que eu contei da Criativar, que a gente saiu das escolas e foi para as empresas, foi depois dessa experiência com a Samarco. Depois da experiência da Samarco, veio várias outras grandes empresas, porque entenderam que a gente entrega uma tecnologia que realmente cria conexões relevantes, né, da empresa com seus públicos, seja colaboradores, comunidades, clientes, etc. Eu lembro que quando eu entrei, uma das
analistas da Samarco falou, olha, aqui é Oceano Azul, porque não tem esse tipo de produto na área da mineração. Mas foi além, porque a gente hoje tem muitos clientes na área da mineração, mas também outras empresas, assim, de outras áreas também. A própria educação, mas hoje a gente atua mais na área de educação superior, assim, mas a Anima é um dos nossos maiores clientes hoje. E aí você vai enxergando outras possibilidades e outras possibilidades, e o negócio vai crescendo maravilhosamente. E isso é uma dica muito importante, porque hoje existem muitos programas de Open Innovation, não só de hubs como o Mine Hub, mas também empresas lançam. A Ambev tem um programa de Open Innovation, a Andrade Gutierrez também tem programa de Open Innovation, o próprio 100 Startups, eles têm vários desafios que eles sempre abrem. Então, hoje as empresas, elas entendem que às vezes é mais fácil você contratar uma startup para solucionar uma dor, para atender um desafio, do que desenvolver internamente. Às vezes leva muito mais tempo, gasta muito mais dinheiro. Então, isso é uma dica muito importante. Exatamente por tudo que você falou, né? Do aprendizado que só o caminho te dá. Então, você tem que ir fazendo, errando, para construir essa sabedoria e conseguir essa maturidade que faz diferença, sim, quando a empresa grande quer uma solução mais rápida, ela já tem que chamar quem venceu algumas etapas, para não ter que fazer todo esse processo interno, né? Concordo, isso é inteligência. E por outro lado, também a gente sabe que, às vezes, uma empresa grande tem processos que são morosos. Então, quando ela contrata uma startup, ela também vence esse tipo de processo, que às vezes a aprovação de um produto, às vezes muitas pessoas que estão envolvidas, demora muito para desenvolver e entregar o que eles realmente precisam, né? E isso, com uma startup, eles conseguem de forma muito mais ágil. Vamos falar agora, então, Sofia, dos assistentes virtuais inteligentes. Sim. Como é que ele está sendo solução para as empresas? O que mais você tem usado aí essa solução para resolver demandas que chegam? Então, a gente atua desde o início, que é na criação do personagem. E aí, olha que interessante, agora o João já está trabalhando na Criativar. Ele desenha os personagens, inclusive num dos nossos clientes. A gente sempre contrata mais de um ilustrador, né? Contratamos 3, ele sendo um deles, e o personagem que eles escolheram foi do João Gabriel. Então, a gente desenvolve esse personagem em vários estilos, cartoon, realista, etc. E a gente tem usado muito como tutores de aprendizagem, secretária holográfica. Às vezes, num desafio do meio ambiente, tem um personagem condutor daquele desafio. E a gente também é startup do núcleo de EdTech da Amazon. Então, hoje a gente já está usando, inclusive, reconhecimento de voz. Estamos desenvolvendo uma tecnologia semelhante à Alexa. Então, o que é? Toda empresa que quiser pode ter sua própria Alexa, só que a Alexa com essas possibilidades de reconhecimento de voz, mas ela em realidade aumentada. Então, dá para usar num treinamento, e aí você unifica os treinamentos, porque a personagem, ela humaniza ali o treinamento, ela conduz todos os treinamentos, criando uma unidade, uma identidade, né, para aquela questão. Você pode usar como uma secretária holográfica para recepcionar, não só no escritório. A gente fez uma secretária holográfica para o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração. Mas também num evento você pode usar um assistente virtual inteligente. Mas como é que ela fica? Ela fica num monitor grande, assim, logo na entrada, tipo um monitor em pé, alguma coisa assim? Ela fica num tablet, no caso do IBRAM. Tem um tablet num totem, você entra e aí ela já te pergunta lá, o que você veio fazer? Aí você responde, vim fazer uma reunião. Ela reconhece e depois ela vai te conduzindo, e quem você veio visitar, e aparece uma lista lá das pessoas que trabalham no IBRAM. Aí você fala, Alexandre. Mas aí a secretária deixa de existir. Não, existe a secretária, mas ela fica focada em outras coisas. Outra função para ela. Exatamente. Aí você fala, Alexandre Melo. Na hora que você falou, ele já recebeu o SMS, o e-mail de que fulano está ali querendo te visitar. Esse é um dos casos. No caso do treinamento das assistentes virtuais para treinamento, o colaborador acessa através do seu próprio celular ou tablet.
Não precisa mais de óculos VR, porque o óculos não é barato, né? No mínimo 2.000 um óculos. E você torna mais acessível também. Ao abrir o celular, você vê esse assistente virtual em tamanho real, que pode ser tanto um tutor de aprendizagem ou um apresentador para uma experiência. A gente fez recentemente para Brookfield, que é a Brookfield Energias, que agora chama Elera Renováveis, eles mudaram de nome, uma assistente virtual para eventos de meio ambiente, para engajar os colaboradores em causas de meio ambiente. Então, numa das experiências, né, você oferece uma experiência para o colaborador. É muito mais do que você dar uma palestra sobre o meio ambiente, porque você está envolvendo o colaborador numa causa, né? Mas aqui, Sofia, deixa eu entender. Essa assistente virtual, ela pode, você usa com ela recursos de inteligência artificial e ela vai evoluindo, ou o roteiro dela é sempre pré-definido 100%? Tem as duas possibilidades. Quando é uma experiência com início, meio e fim, geralmente é um roteiro pronto. Quando é uma coisa mais aberta, a gente usa inteligência artificial também, para ela ir aprendendo, ir reconhecendo, ir respondendo aí as suas... A À pessoa medida que que foi interage, visitar. né? Isso mesmo. Mas, assim, é uma coisa mais humanizada do que os chatbots, né? E muitas vezes, eu não sei você, mas eu tenho muitas experiências frustrantes com inteligência artificial de Eu já falei aqui, chatbots. eu já falei em outro podcast. Você pergunta uma coisa e responde outra completamente diferente, até que você Eu nunca desliga. tive uma experiência muito boa com isso, para te falar a verdade. Não, eu já tive. Tem empresas que estão espertas, tem empresas que estão inteligentes, estão aprendendo rapidamente em relação a outras. Agora, outras estão comprando uma solução prontinha que não se encaixa no que o cliente deles precisa. De jeito nenhum. E a Tem diferença que customizar, né? da nossa assistente virtual também é a questão da realidade aumentada, da humanização. É uma personagem real, quase real, que você está interagindo, né? Dá para enganar, Então, né? isso cria uma conexão, assim, né? Gera uma Isso é legal. conexão O olhar e reconhece, uma né? E aí a gente empatia. E se não é só sente. empatia e conexão também, não. Surpreende, porque é uma tecnologia nova, né? As Fica mais pessoas falam, amistoso, né? uau, nossa, que legal. E o treinamento holográfico, Sofia, já é possível de ser pago por empresa pequena, contratado por quem tem pouco dinheiro, ou ainda é coisa dos grandes ainda? Não, com certeza. Hoje em dia a gente tem uma tecnologia que é uma base, então a gente consegue desenvolver de forma rápida e que também não é caro, tornando mais acessível, né? Então, por exemplo, a gente fez um treinamento holográfico para a Valorec. Os tubos lá têm 5 metros de diâmetro. No treinamento holográfico, ele fica pequenininho na palma da mão, você consegue ver ele em 3D e vivenciar todo o treinamento ali de forma rápida e ágil. A gente agora está desenvolvendo também para a Anglo American um treinamento de emergência da norma de NR3, que é de o que fazer quando tem incêndio, etc. Você citou empresas São grandes, Sofia. Eu quero grandes, saber né? se a padaria do seu José pode contratar o treinamento holográfico. A gente ainda não teve esse tipo de cliente, mas tem no nosso roadmap desenvolver um treinamento de onboarding e outras coisas que se encaixem nesse tipo de cliente. Por exemplo, a padaria quer treinar, a gente faz um treinamento que dá para várias padarias. Então, de forma escalável, a gente consegue melhorar o preço, né? E oferecer para Tá. mais clientes. Tem associações que podem estimular, né, seus associados a contratarem o Exatamente. serviço, e aí você fazer uma coisa mais coletiva. Ou seja, é uma tecnologia viável, mas não é aquele preço de pão francês, que também não está barato, mas não é preço de pão francês, né? Não é milhões, assim, igual você falou no início, que era Igual já impossível. foi. É acessível, mas assim, ainda assim, não é uma coisa barata. A gente ainda tem os grandes clientes, mas eu entendo que uma escola,
empresas menores, não no porte da Anglo American e da Valorec, que são multinacionais, né? Mas empresas menores já conseguem contratar sim. Não uma padaria pequena eu acho que não, mas uma rede de padaria com certeza consegue. Uma rede que tenha 5 padarias, por exemplo. Já é viável, né, financeiramente. Sim. Sofia, você acabou de levantar aí uma tag nessa conversa que é de alerta para as micro e pequenas empresas, para que elas não fiquem esperando soluções ficarem 100% populares para elas terem a coragem de trazer para o negócio, de contratar o serviço. Porque nós sabemos que as grandes empresas, você acabou de citar aí 2 grandes clientes, elas estão mais antenadas com as novidades, porque elas têm equipes capacitadas para isso e que têm a missão de ficar com o radar ligado para procurar no mercado novidades. Mas as micro e pequenas empresas se unindo ou sendo ousadas e corajosas também podem antecipar essa autoevolução delas com essas ajudas que, no caso, a Criativar está dando aqui exemplo de que oferece. Exatamente. E hoje também tem o Sebrae, a própria FIENG, né? E vários outros. Entidades de classe que fazem essas pontes, né? Exatamente, que podem. O Sebrae mesmo tem vários projetos de tecnologia para tornar acessível para pequenas empresas, né? Então, hoje, assim, uma pequena padaria pode contratar, sim, se ela tiver acesso a essa linha do Sebrae para inovação, por exemplo. Que aí o Sebrae faz uma ponte entre a padaria e a empresa inovadora, no caso, por exemplo. Ou, como você citou, juntar várias, né? E buscar uma solução. Existem caminhos, sim, para pequenos empreendedores. E uma coisa que você falou é certo, né? Hoje em dia, com tanta coisa acontecendo, com tanta inovação acontecendo, você não pode ficar esperando as coisas passarem, as coisas acontecerem. Você tem que se adiantar. Vídeo que aconteceu com a Kodak, né? Que hoje em dia ninguém revela mais filme, né? E era uma empresa gigante que ficou pequena. Deitou em berço esplêndido por tempo demais, né? Exatamente. E é essa questão da inovação que é muito importante. Você tem que ficar sempre atento às possibilidades. Por isso que eu estava até citando a questão do metaverso, né? Porque hoje só se fala nisso porque o Facebook vai até mudar de nome por causa disso. Já Eles até vão mudar o lançou nome esse para nome, Meta. né? Exatamente. Agora sim, Sofia Fada, chegou o momento da gente falar do metaverso, porque parece sinopse de filme da Marvel, essa expressão, né? Esse nome. E aí você trabalha, então, com realidade aumentada hoje, já é um serviço que é real, não é aquele projeto que está saindo da gaveta. E a minha pergunta, você começou nesse setor com o Ronaldo Gazel entrando como sócio, ou você já estava paquerando essa tecnologia antes dele ir para lá e foi exatamente por isso que vocês acabaram fechando a parceria? Foi um pouco misturado, assim, não sei onde começa uma coisa e termina outra, porque eu já acompanhava o trabalho do Gazel, porque a gente é amigo, né? Eu comentei que a gente trabalhou junto no meu primeiro emprego, nos idos de 99. Entreguei minha idade aqui. Mas eu já tinha interesse nessa área, né, em projetos com realidade aumentada, e com a vinda dele isso só ampliou, né? Aí a gente realmente conseguiu trazer essa expertise para Criativar. E eu brinco que quando ele me apresentou, ele falou assim, Sofia, entra aqui na Unity, dá uma olhada nessas coisas aqui, aí pensa nos projetos. Eu fiquei sem dormir uma semana, porque a coisa que eu mais gosto de fazer é imaginar produtos, é criar produtos, criar soluções, sabe? Então, a partir daí nasceu nossos Smart Toys, nossos Smart Books, que são livros e quebra-cabeças com realidade aumentada, né? A gente lançou o primeiro quebra-cabeça com realidade aumentada de storytelling do mundo. E agora, na semana que vem, só que baixa o aplicativo. Ai, peraí, como é que as pessoas compram esse quebra-cabeça? Na loja da Criativar. É para empresa ou tá como produto no mercado? Tá com produto no mercado. Que legal. Então eu posso dar de presente, por exemplo, esse quebra-cabeça? Pode. Quebra-cabeça. Tem uma irmã que é fascinada por quebra-cabeça. Jogo da memória, livro. A gente tem um livro super bonitinho.
E isso a gente faz para as empresas também. Semana que vem nós vamos lançar um quebra-cabeça para a Nexa Resources, que só que não é, já é outra inovação, porque até então Mas tipo brinde de final de ano? Ou não? Não, eles vão lançar uma nova plataforma de aprendizagem e a personagem vai apresentar essa plataforma de aprendizagem. Você monta o quebra-cabeça, depois aponta o celular para o quebra-cabeça e ela vai apresentar. Não precisa mais baixar aplicativo. Olha. Essa é uma spoiler, é uma tecnologia que a gente desenvolveu que pouquíssimas empresas têm acesso hoje no mundo. Qual que é o nome da tecnologia? WebAR, que Web chama. AR. Gostei. Não precisa mais baixar o aplicativo para você ver a realidade aumentada. Legal demais. Dá conta, tanta coisa que você está contando aqui que eu tenho certeza que está sendo surpresa total para muitas pessoas que estão nos ouvindo. O povo deve estar regalando os olhos, falando, meu Deus, isso tudo acontecendo do meu lado e eu não estou nem sabendo essa startup aqui de Belo Horizonte, essa empresa daqui, e eu não estou acompanhando essas questões. Ô, Sofia, você disse lá atrás que, muito rapidamente, eu não desenvolvi a ideia porque eu queria trazer ela para o final do nosso podcast, que você quer meio que conquistar o mundo, né? Você quer sair do Brasil. Você já tem uma estratégia de por onde começar essa conquista do território, para usar uma palavra que você usou tanto, estrangeiro? A gente já tem alguns contatos chaves no Canadá, em Portugal e na Espanha. Em Portugal, a gente já vai começar a lançar os nossos Smart Toys e Smart Books. E temos um representante lá para os treinamentos holográficos, todos os produtos que a gente usa hoje, né? Com essa questão do câmbio, o real está desvalorizado, você acaba ganhando um diferencial competitivo, né? Para você entrar em algumas empresas no exterior. Outra estratégia é através dessas grandes empresas que a gente atende, que já são multinacionais, né? Então, por exemplo, você ir por elas, né, para o mercado externo. A Anglo América, a gente está com uma POC, né, que é uma prova de conceito, e dando certo a gente vai ampliar para outras unidades dela. Então essa também é uma estratégia. Agora, o território, que é o que eu falei, que vai virar uma spin-off, e aí vai misturar o metaverso, todas as outras coisas, o ESG, e a ideia é sim começar no Brasil, mas rapidamente se expandir, porque é entrando aí na maior tendência que você tem hoje, né, que é do metaverso com a realidade aumentada, e juntando com essa questão tão necessária que é de mobilização das pessoas para evitar, né, para melhorar os impactos da mudança climática e melhorar os territórios mesmo, e você criar cidadãos mais preparados, né, não só para os desafios, mas para promover a mudança mesmo. Então, juntando tudo, ainda vai ter NFT, que eu acho que não vai dar nem tempo de falar, que são as as moedas, né, digitais aí. Olha só, dá tempo da gente pincelar sim, porque nosso tempo é elástico. A gente não tem que seguir camisa de força de deadline aqui no Tech Podcast, não. Então vamos encerrar essa conversa dando uma pincelada, então, nessas moedas virtuais aí. Como é que elas vão entrar no seu negócio da Criativar? No Territórios, né, que vai ser o negócio novo, a spin-off, ao vencer os desafios, a pessoa vai fazer ali um quiz sobre coleta seletiva, depois ela vai participar de um game imersivo sobre economia de água, patrocinado por grandes empresas. Ela vai acumulando as smart coins ali, vai criando a sua carteira digital, e com NFT, igual hoje tem alguns joguinhos, mas são joguinhos... são outros tipos de jogos, né, que você vai jogando e acumulando a sua moeda ali. Então, além de estimular não só esse desenvolvimento, né, da cidadania, etc., você vai estimular a população a jogar, porque ela também vai ter um ganho ali, né? E além disso, ela vai poder interagir com grandes marcas, se ela autorizar, por exemplo, um assistente virtual de alguma grande empresa que traga para ela uma promoção, que ela consiga ali 20% de desconto
numa TV, por exemplo. Isso tudo com realidade aumentada. Ah, bacana. Já deu uma pincelada aqui que mostra que vem coisas boas por aí. Sim. Sofia, para a gente encerrar, eu posso dizer aqui, fazendo uma analogia perfeita, que você acabou sendo fada de muita gente, trazendo informações preciosas, verdadeiros presentes aqui nesse podcast, na sua simplicidade, na sua forma de se expressar. Você trouxe realmente informações e uma convicção muito importante sobre empreender. E lá atrás você falou, né? Você citou assim 4 palavras que você considera fundamentais, que traduzem ações, né? Ser resiliente para o empreendedor, ser determinado, não abrir mão do seu core business, né? Ou seja, ter foco e ser autêntico. Para a gente encerrar, Sofia Fada, você quer dar mais algum presente, assim, alguma pérola de aprendizado quando você olha para trás e fala, olha, aquilo ali foi um alerta que me ajudou a mudar o meu futuro? Tem alguma coisa nesse sentido? Eu acho assim, tem uma vez eu falei por um amigo meu, ele até brincou, que eu me via, não sei se todo mundo já assistiu Procurando Nemo, né? Tem aquela personagem, a Dory, que ela sempre ficava, continue a nadar, e foi indo. É exatamente isso, é você continuar a nadar, mas se divertir no meio do caminho, sabe? Você descobrir, aproveitar a sua trajetória, que é o principal, porque o que a gente tem é o presente. Você vai pensar no futuro, mas sendo persistente, mas curtindo o seu presente, porque o processo é muito importante, e eu tô aqui falando demais de futuro, mas a gente nunca pode perder de vista o presente, o seu processo ali, né? Porque acho ele é que isso. constrói o futuro Exatamente. de qualquer forma também, né, Sofia? E se você morrer tentando, não vai adiantar, o futuro não vai chegar. Então, tem que ter prazer sim. Sofrer, eu acho que é um pouco inevitável em alguns momentos, a dúvida muito cruel, a ansiedade, né, a incerteza, o risco que acompanha o empreendedor, mas no final das contas, no frigir dos ovos aí, tem que valer a pena para você, tem que fazer sentido quando você olha para frente e quando você olha para trás, né? Isso mesmo, exatamente. Adorei você ter terminado com Procurando Nemo, porque tem tudo a ver com a criativar um personagem que traduza uma informação, traduza um sentimento. Olha, Sofia, muitíssimo obrigada pelo seu tempo. Eu por que você agradeço ter tirado pelo aí convite. 1 hora praticamente. Eu acho que a gente está conversando há quase 1 hora. E compartilhado assim, de coração tão aberto. Isso é muito importante para essa série do Tech Podcast, porque de fato a gente quer. O objetivo do Sindinfor não é só levar informação, mas é também levar aquilo que acompanhou o empreendedor na execução dessas informações, a dúvida, o aprendizado, o reconhecimento ali da pequena conquista, para que isso possa estimular outros empresários e, sobretudo, né, a gente sabe que o caminho não é fácil, mas ele é possível e muita gente trilha ele com muita competência e resultados interessantes como você. Olha, muitíssimo obrigada mais uma vez. Eu que agradeço e estou à disposição, se alguém quiser conversar comigo, eu sempre estou à disposição, adoro ajudar empreendedores em início de carreira. Pode me procurar no Instagram, é Sofia Fada. Eu estou à disposição, sempre respondo, tá? No Instagram e no LinkedIn. Que bacana. Fica aí o convite, então, para que essa conversa não termine aqui no nosso Tech Podcast. Sofia, muito, muito sucesso aí no metaverso, em todas as versões inovadoras e inimagináveis no momento, que eu tenho certeza que você vai desenvolver daqui para frente. Obrigada e sucesso. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço, Sofia. Bom, pessoal, chegamos então ao encerramento do episódio de hoje. Eu quero agradecer muito a participação da Sofia, né, que é CEO e fundadora da Criativar, startup de educação e tecnologia que está fazendo aquele sucesso incrível no mercado nacional, já almejando o mercado externo, como você ouviu aqui na fala da Sofia. E eu te lembro que você pode acessar os episódios do Tech Podcast pela sua plataforma preferida e também pelo IGTV. E tem ainda o canal oficial do Sindinfor no YouTube. Eu espero que você tenha gostado muito como eu do episódio de hoje, aprendido, refletido. E siga o Sindinfor nas redes sociais, acompanhando sempre de pertinho as novidades do motor da indústria digital. Eu fico por aqui, a gente se encontra, até a próxima.